TikTok, é dancinha do TikTok, né, Laura? E mexe tudo. É tanta coisa que nós sabemos que desagrada a Deus e que afasta a criança do verdadeiro propósito, que é viver nos caminhos do Senhor. Isso que eu estou falando. Satanás está pegando pesado e a igreja dorme. Eu sei que a carapuça não vai cair na cabeça de todos. Com 9, 10 anos de idade já falavam línguas estranhas, já evangelizavam. A família como prova de amor a Ele. Temos vivido dias de pouco interesse e até ignorância espiritual quanto às Escrituras. Porém, é impossível ser estimulado à fé, ser corrigido, ser tentado, ser sustentado sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos corrige. Se nós não usamos a palavra de Deus, não tem como eu e nem nossa família continuarmos de pé. Ela é o instrumento perfeito para os salvos manter os pensamentos puros, o caráter reto e assim crescer espiritualmente. Portanto, se quisermos ter comunhão com o Altíssimo, devemos não apenas conhecer os seus ensinamentos, mas também praticá-los constantemente. Como está escrito aqui, não adianta eu só conhecer a Bíblia, porque o próprio Satanás conhece as Escrituras. Mas o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é o quê? Colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. É fácil nós conhecermos a palavra, mas o que adianta conhecer e não praticá-la? Não adianta nada. Como o Salmo 127, versículo 1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta. Se o Senhor não edificar a nossa casa, se nós não colocarmos Ele como guardião da nossa casa, aquele que vigia a nossa casa, aquele que cuida da nossa casa, tudo que nós fazemos é o quê? Em vão. Nada vai adiantar se Jesus não for o centro da nossa família. E de que maneira os pais podem exercer um sacerdócio espiritual no lar? É no lar que os pais mostram que honra a palavra de Deus. Nenhum professor está mais... Não tem um professor numa escola de aula mais apto para ensinar os nossos filhos do que nós mesmos. Com as nossas atitudes, com o nosso caráter. Se eu não tenho um caráter, não tem como eu ensinar nada a meu filho. Se eu sou uma mãe que eu minto, tem alguém me chamando ali fora, se você ver, diga que não estou em casa. Eu já estou ensinando meu filho a ser um mentiroso. Se eu ando na minha casa fazendo coisas que desagradam a Deus, que moral eu vou ter para ensinar os meus filhos? Eu não tenho moral nenhuma. Então nós pais, nós temos que exercer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque os filhos que Deus colocou em nossas mãos, nós temos que cuidar. Nós não podemos fazer igual a muitos fazem, que coloca seus filhos em uma bandeja e apresenta Satanás e deixa Satanás fazer o que quer. Eu não posso fazer isso, eu tenho que exercer o meu papel de mãe, temos que exercer o papel de pai, mas para isso, para que a criança cresça no caminho do Senhor, eu preciso ter caráter dentro da minha casa. Se eu sou uma má mãe, se eu sou um péssimo pai, eu não posso ensinar nada para os meus filhos. O que é que eles vão aprender? Me olhando, me observando, não tem como. Eles só vão aprender aquilo que nós ensinamos. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve o quê? Andar, para que quando cresça não venha se desviar dele. E mesmo se for dar uma voltinha no mundo, eles retornam. Por que eles retornam? Porque o caminho foi ensinado, a palavra foi ensinada. Paloma,
a igreja desde pequenininha. Ela cresceu na igreja, cresceu fazendo coreografia na igreja, cresceu ouvindo a palavra. Mas um dia ela quis dar um passeio no mundo como filho pródigo. Mas ela sabia qual era o caminho certo, qual era o caminho correto. Por que ela sabia? Porque um dia foi ensinado. Um dia eu falei de Jesus para ela. Eu falei das coisas que eram erradas e das coisas que eram corretas. E ela não ficou muito tempo afastada. Logo, logo ela retornou para a casa do Pai. É por isso que nós devemos exercer, fazer a nossa parte como pais. Temos que ensinar os nossos filhos, sim. Cada momento da vida, até mesmo os mais triviais, são oportunidade para instruir e preparar as crianças para um futuro. Dessa forma, a geração passa a outra a fé genuína. Se nós não ensinarmos os nossos filhos agora, o que é que eles vão passar para a próxima geração se Jesus não retornar? O que é que eles têm para passar para a próxima geração? O que é que nós estamos ensinando a eles? Nós estamos ensinando mesmo a palavra? E nós, como pais, nós estamos praticando a palavra? Nós podemos falar porque nós estamos vivendo aquilo que nós falamos. Não só da boca para fora, mas a palavra mesmo como Deus nos manda. Que geração será que está vindo aí? Será que vai ser uma geração que vai impactar? Ou uma geração gelada? Uma geração desanimada? Uma geração sem força? Eu creio que não. Eu creio que aqui tem pais que vai levantar filhos. Creio que daqui vai levantar ainda pastores, evangelistas. Eu creio. Porque essa é a promessa e nós temos que crer. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Aleluia. Os pais são um sacerdote do lar. Antes de Deus estabelecer uma ordem sacerdotal em Israel, os pais atuavam como sacerdote de seu lar. Exemplo de Noé, exemplo de Abraão e exemplo de Jó. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 1. Não vai dar tempo ler os outros, mas vamos ler em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás não está brincando com as nossas crianças não, igreja. Já é hora da igreja despertar e ter noção do que está aí acontecendo aí fora. É tanta coisa que tem aí que quer tirar o foco das crianças. Coisas que deixam elas com os olhos arregalados. Coisas que muitas vezes na internet eles estão olhando que ficam tudo animadinho. Mas muitas vezes na casa do Senhor que é desanimado. Nem glória a Deus dão, nem aleluia. Porque o foco é outro. Satanás está trabalhando pesado para destruí-los. E ele sempre trabalhou desde o início. Se vocês for ler a Bíblia, vocês vão ver que é desde o início que Satanás tenta destruir as crianças. Mas muitas vezes nós, como igreja, estamos o quê? Dormindo. Jó capítulo 1, do 1 ao 5 nos diz. Todo mundo já conhece, mas eu vou ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes,
cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e se levantavam de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Mais uma vez, porventura, o que Jó falou, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. A Bíblia nos relata que Jó era um homem riquíssimo, né? Muito rico. Mas só que a riqueza de Jó, o trabalho de Jó, não impedia Jó ter uma vida de oração pelos seus filhos. Ah, mas eu não oro pelos meus filhos porque eu não tenho tempo. Mas Jó era um homem riquíssimo. Será que Jó não tinha trabalho? Jó tinha trabalho e muito. Mas mesmo assim ele separava um tempo e fazia um sacrifício. Não era um sacrifício, ele tinha 10 filhos. E era um sacrifício, como a Bíblia aqui está nos relatando. Era um sacrifício para cada filho. Isso é amor de pai. É isso que nós precisamos fazer para com os nossos filhos. E o que é que nós estamos fazendo para os nossos filhos? O que é que nós estamos sacrificando? Eu sei que tem hora que não é brincadeira, desobedecem, fazem coisa que nós não gostamos. Entendeu? Mas foi os filhos que Deus nos deu. Então, qual é o sacrifício que hoje nós estamos fazendo para os nossos filhos se manter no caminho do Senhor e não sentir desejo de olhar para o mundo, não sentir desejo de se afastar da igreja, não sentir desejo ou prazeres pelas coisas mundanas? Eu lembro que na minha época eu não podia assistir nada na televisão. A única coisa que eu podia assistir era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando entrava um filme, às vezes eu estava naquele pedacinho daquele filme tão gostoso. Meu pai vinha na minha cara, muitos conhecem meu pai aqui, o presbítero Gesso. Ele vinha na minha cara, apertava o botão e desligava na minha cara. Tu tá aí aprendendo o que aí com esse filme, Jaciara? Vai ler a Bíblia, não tem o que fazer não. E nisso já era uma lapiada na minha canela, que era seca, e aí chegava a ficar ardendo, que só tinha osso. E toma uma cintada no meio das canelas. Bora, vai ler a Bíblia. E desligava na minha cara. Hoje não. Hoje os filhos querem fazer o que eles querem, quer viver como a lavantê. É TikTok, é dancinha do TikTok, né, Laura? E mexe tudo. É tanta coisa que nós sabemos que desagrada a Deus e que afasta a criança do verdadeiro propósito, que é viver nos caminhos do Senhor. É por isso que eu estou falando. Satanás está pegando pesado e a igreja dorme. Lógico que tem aqueles pais ainda que sabem como educar seus filhos. Eu sei que a carapuça não vai cair na cabeça de todos. Mas é isso aí mesmo, igreja. Satanás está vindo com força em cima das crianças. Ele está vindo com tanta força que ele já quer o quê? Que muitas já abortam antes da criança nascer. Satanás não pega leve. Antes as crianças eram diferenciadas na casa do pai. As crianças
anos de idade já falavam línguas estranhas, já evangelizavam. Eu com 10 anos eu já descia as águas. Raimundo esse dia foi me perguntar a data do meu batismo. Ele, misericórdia. Eu desci as águas com 10 anos. E fui batizada com o Espírito Santo assim que eu cheguei em casa. Eu entrei no meu quarto porque eu tinha noção do que eu estava fazendo. Eu tinha noção que era descer as águas. Por quê? Porque eu fui ensinada. Na escola bíblica também ensinava. Na escola bíblica botava as crianças para se ajoelhar, para orar, para ser batizado com o Espírito Santo. Então eu tive uma raiz, eu tenho que ver profundo. Não é fácil não, evangelizar uma menina de 10 anos, sair evangelizando e levar outras crianças para a igreja. Será que Deus mudou? Deus não mudou. Quem mudou foram as pessoas que a cada dia que passa estão ficando frias e se distanciando do verdadeiro propósito de Deus. Quem é você como sacerdote no seu lar? Quem é você? Aleluia. Como você está agindo como sacerdote na sua casa? Você está agindo como um sacerdote ou como uma moleza? Que não tem punho, não tem firmeza com os filhos. Tem filho, se deixar, bate na mãe, bate no pai. Não pode não, igreja. Deus te chamou. Foi para você cuidar dele, para você comandar ele. Não você ser comandado pelo seu filho. Para poder você... Não, é do jeitinho dele. É tudo como ele quer, negativo. É por isso que cresce filhos rebeldes. Por isso que cresce filhos rebeldes e filhos que não permanecem na casa do pai. Quantos filhos hoje estão afastados? Quantos já morreram no mundo do crime? Quantos? Por quê? Naquele grande dia, somos nós que vamos dar conta deles. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atitudes permanentes de louvor e ações de graça, na alegria e na dificuldade. É o que nós temos que ter. Atitudes permanentes de louvor e ações de graça, na alegria e na dificuldade. Como você está aparecendo para teu filho na hora da luta e na hora da dificuldade? O que é que você está criando? Qual tipo de criança vai crescer que está vendo seus pais no momento de luta e de dificuldade? Pessoas que murmuram, pessoas que blasfemam até contra Deus. Como seus filhos estão sendo criados, vendo vocês dentro de casa no momento de luta e no momento de tribulação. O que vocês estão passando para ele? Qual é a sua atitude? Vida reta e caráter íntegro é algo que nós, como sacerdote do nosso lar, pai, mãe, nós temos que ter. Caráter, como eu já falei, e vida reta diante de Deus. Bom uso do tempo, até isso, bom uso do tempo, dinheiro, televisão, internet e etc. Como nós estamos usando o nosso tempo para os nossos filhos? Será que nós só pensamos em nós mesmos? Será que nós só pensamos em trabalho? Será que nós só pensamos na igreja? Em primeiro lugar, na nossa vida, na minha e na tua vida, em primeiro lugar, olha só o que eu aprendi. E vocês também, em primeiro lugar, Deus está acima de tudo. Em primeiro lugar é Deus. Mas abaixo de Deus, sabe quem é? Abaixo de Deus é a nossa família. E abaixo da família é a igreja. Mas em segundo lugar é a nossa família. A família não vem depois da igreja, não. A família vem antes.
Nós precisamos ter momento com a nossa família, com os nossos filhos, sentar à mesa, conversar, fazer um culto doméstico. Oh, minha filha, vem cá que eu vou te ensinar como orar. Oh, minha filha, vem cá, vamos ler aqui uma Bíblia. Meu filho, abre aí, é você que vai ler no livro de Salmos hoje. Leia o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Vai, leia. Minha filha, é você hoje que vai cantar um louvor. Na mesa aqui é você que vai cantar um louvor, é você que vai louvar. Meu filho, a palavra no culto doméstico é você que vai dar amanhã. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ficando com o celular na mão, nós estamos ficando em frente a uma televisão. E o que é que nós estamos fazendo para os nossos filhos, para a próxima geração? Aleluia! O que é que nós estamos fazendo? E muitas vezes depois, sabe o que acontece? Nós murmuramos por algo que nós mesmo criou. E muitas das vezes, eu não sei porquê. Eu não mereço. Porque minha vida dá assim, eu não mereço. Sou eu que a colheita daquilo que tu plantou antes. O que tu plantou no passado, tu vai colher agora. Então, a depender do que tu plantou no passado, dá tempo começar a jogar novas sementes para ter uma boa colheita daquilo que tu queres para a tua vida e para a tua família. Aleluia! Muitas vezes nós murmuramos por algo que a culpa é nossa. A culpa é nossa, não é de Deus não, porque Deus é perfeito. Deus faz tudo com perfeição. E a palavra de Deus nos ensina. A própria palavra de Deus nos ensina como deve ser feito. É o nosso manual, é a palavra de Deus. Mas muitas vezes só murmuramos. Porque meu marido, porque meu filho, e tanto ais, mas oração que é bom nada. Compromisso e submissão à igreja de Cristo. Se eu sou um crente, se eu sou uma mãe, se eu sou um pai que eu tenho um compromisso com a igreja, com o reino, meus filhos pequenininhos vai crescer como? Tendo compromisso também. Mas se eu sou uma mãe, se eu sou um pai relaxado, uma mãe relaxada, que não está nem aí para o reino de Deus, nossos filhos vão crescer como? Da mesma forma. Zelo, paixão e envolvimento na obra do Senhor. Se nós somos pais e mães que só fazemos sentar no banco, até estamos aqui na igreja, mas só prostrado no banco, não procura se envolver com a obra. A criança que está do teu lado está vendo isso também. O que é que você está passando para ela através das tuas atitudes? Desejo e expectativa na volta do Senhor e em tudo que é eterno. Você tem mostrado, nós temos mostrado que nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós falamos sobre o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Será que nós sentamos com os nossos filhos? Filha, olha filho, a igreja vai ser arrebatada e nós precisamos nos preparar. Temos falado sobre isso com os nossos filhos? Temos. E o sacerdote da casa tem feito o seu papel de sacerdote também? Tem cuidado da sua esposa e de seus filhos como sacerdote?
Será que você é um sacerdote mesmo? Você está cuidando da esposa, cuidando dos filhos como realmente deve ser? Aleluia. Deus quer se revelar de uma forma pessoal e íntima a cada membro da família. As crianças têm uma grande capacidade para perceber a presença de Deus, crer e confiar nele. Encontramos muitos exemplos disso nas Escrituras. Samuel teve contato com Deus desde quando era criança. E quem foi Samuel? Foi profeta, foi sacerdote e juiz em todo o território de Israel. Por quê? Assim que ele nasceu, ele foi o quê? Apresentado a Deus. E você está apresentando teus filhos a quem? Outro, Timóteo, foi instruído na fé, no conhecimento de Deus por sua mãe e avó desde a infância. 2 Timóteo 3, do 14 ao 15. Desde a infância ele foi instruído pela mãe e pela avó. Porque não foi pelo pai, não. O pai dele era grego. Era elas que criam no evangelho, elas que acreditavam em Jesus. Mas o pai não. Ah, pastora, mas a senhora não sabe como é difícil. Eu sozinha dentro de casa para cuidar da família toda, para cuidar do filho. Mas se Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz, então você é a luz dentro da tua casa. É você que vai manifestar a glória de Deus ali naquele lugar que tem treva e vai transformar aquelas trevas em luz através das tuas atitudes. Gente, tem obrigado. Tem maridos que não se converte, não. Se a mulher pode orar, não se converte. Mas a palavra de Deus nos diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a casa, e a tola faz o quê? Derruba com as próprias mãos. Se eu sou uma mulher sábia, meu marido vai ser edificado, mesmo ele estando no mundo. E ele não vai te atormentar dentro de casa, não. Mesmo sem ser cristão, não vai te atormentar. Porque você é o quê? É uma mulher sábia. É uma mulher que sabe usar as palavras certas na hora certa. É a mulher que sabe conversar, dialogar com seu esposo. Então, assim, se teu marido ainda não se converteu, faça a tua parte. Faça a tua parte como conhecedora da palavra. O discipulado e o culto familiar, eu já falei. Os relacionamentos na família são as primeiras juntas e ligamento na igreja. Os maridos devem assumir o discipulado de sua esposa e os pais, o discipulado dos filhos. Chamamos esse relacionamento de juntas familiares. Maridos e pais devem compreender que eles são os principais responsáveis pela vida das esposas e filhos. E Deus lhe pedirá conta. Será que isso não dói? Naquele grande dia, Deus pedir conta. É pesado. Me dê conta da sua esposa e dos seus filhos. Pesado. Algumas práticas no ministério sacerdotal na família. Eu já falei também algumas. Precisamos ter leitura da palavra, repetição e memorização de textos bíblicos, testemunho, oração e imposição de mãos. Aleluia. É isso aí, vai fazer o culto lá familiar, o culto em casa. Reúna seus filhos. Eu só tenho um filho. Faça só com ele, dê as mãos. Cante um louvor, lê um versículo da Bíblia, entendeu? Ore, ensine ele a ler a palavra.
Tudo começa em casa. Muitas vezes nós pensamos que começa na igreja, mas não é na igreja, não. Ninguém tem a obrigação de educar ninguém. É em casa. Na igreja é só continuação daquilo que os nossos filhos aprenderam em casa. Se eles não aprendem nada em casa, será que vão aprender aqui na igreja em poucos minutos? Não tem como. Porque o colégio, o melhor colégio que existe é a nossa própria casa. Amém, igreja? Quem compreendeu diz amém. E uma salva de palmas para o Senhor Jesus.